Presbiteriana de Alphaville, São Paulo, na área de missões, e um pouquinho da nossa caminhada. Eu e Maurício nos conhecemos em 2010 lá nos Estados Unidos. A gente fez seminário juntos e ali Deus deu um trio parada dura. Ele era o Maurício e Danilo, filho do reverendo Valdeci, né? Éramos os três brasileiros lá, alunos, porque tinha o reverendo Elias Medeiros como brasileiro professor ali, e nossas esposas, a Dani está ali atrás, esposa do reverendo Maurício, e o Caio está lá em São Paulo, né? Caio, quando a gente se conheceu lá, era 4 anos de idade. Hoje já está um marmanjão lá. Reverendo Maurício, além de ser pastor da área de missões na Igreja Presbiteriana de Alphaville, é também o fundador e condutor do trabalho do Projeto Etnos. Para os irmãos lembrarem o Projeto Etnos, nós mencionamos ele de vez em quando, foi aquele projeto que em 2019 me levou ao Malawi. Então, quando nós fomos, ele conduz aquela equipe, hoje o trabalho está ali espalhado já pela África, atuando no Malawi, na Tanzânia, Burkina Faso, indo para o Nepal agora. Eu e Maurício estaremos juntos, então eu já aproveito o momento para anunciar aqui, meus irmãos, o Conselho aprovou a minha viagem ao Nepal em maio, então eu estou na 2ª semana de maio lá e o Maurício na 3ª semana, apoiando o trabalho lá com o reverendo João Petrecelli em Katmandu, trabalhando com treinamento de pastores, com treinamento de plantadores de igreja, que é uma coisa que o reverendo Maurício já vem fazendo no trabalho Etnos. Então, sempre que você lembrar, ore pelo projeto Etnos, é um projeto que tem feito algo maravilhoso ali no interior da África e agora com essa porta de entrada pela Ásia também. E, meu irmão, é uma alegria tê-lo aqui nessa manhã, eu e você, a gente é muito amigo, então você já sabe o que eu vou te falar. Pregue a Cristo e que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Deus te abençoe, irmão. Gente, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Mateus. Que introdução bonita. A gente se conhece há um tempão. Bom rever seus pais, o Gui. E um prazer mesmo estar aqui com vocês, gente. Que Deus os abençoe bastante nessa manhã, no compartilhar da sua palavra. Hoje, na verdade, eu gostaria de contar um testemunho particular. E eu gostaria que Deus assim os abençoasse grandemente. É através do testemunho da minha vida que eu vou contar para vocês. Como o Mateus disse, Maurício, mas hoje eu sou Jonas, filho de Amitai. Nasci lá na cidade de Gat-Hefer, muitos séculos atrás. Eu fui profeta do Senhor na época de Jeroboão II. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 25, capítulo 14, versículo 25, está lá. Meu nome é Jonas. Então eu gostaria de contar um testemunho pessoal. Muitas vezes você já ouviu a minha história. Ela está narrada na Escritura, pode abrir a Escritura. Jonas, a partir do capítulo 1, versículo 1, nós vamos passar por todo o meu testemunho. Minha vida foi longa, mas na Escritura está narrada apenas uma parte da minha história. Tem gente que lembra só do peixe, não é verdade? Criançada está aqui, muitas vezes o peixe é o herói da história, o peixe me cuspiu na praia. Ou então o profeta Fujão, que depois pregou o primeiro missionário transcultural da história, aquele negócio todo. Peraí, você sabe quem que é o herói da história? Grava isso. O nosso Deus, que tem compaixão de todo tipo de gente, inclusive do profeta Fujão, que sou eu. Então eu vou contar esse meu testemunho para vocês hoje. Que Deus nos abençoe, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença dEle. E que o Espírito Santo de Deus fale com você através do testemunho que eu, Jonas, irei contar. E hoje você vai ter o privilégio de ouvir a história em primeira pessoa do próprio Jonas. Então vamos lá. Deixa a sua Bíblia aberta ou deixa a sua Bíblia ligada, porque nós estaremos passando pela história e lendo alguns versículos. Jonas capítulo 1, versículo 1. Ali vem a palavra do Senhor, e aí então começa-se a estruturar o livro que leva o meu nome. Você vai ver durante o livro, é muito básica a estrutura do livro. Saca essa? Deus fala, eu respondo. Deus tem misericórdia de um povo pagão, ímpio, gentio, eu oro. Isso vai acontecer 2 vezes. Até o capítulo 4, versículo 4. Veja, Deus fala, eu respondo. Deus tem compaixão de um povo gentio, eu oro. 2 histórias paralelas e cada história tem 4 atos, que vai começar no capítulo 1, versículo 1. Leia comigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo:
E aí então o Senhor fala para mim: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esse é o versículo 2. Então o que estava acontecendo aqui? Deus falou comigo: vaso, vai pregar contra Nínive. Onde era Nínive? Veja, eu estou aqui em Israel, Reino do Norte, certo? Nínive está onde? Nínive é capital do Império Assírio. Vai um pouquinho de história, não dorme não. Nínive está para o lado de cá, mais ou menos 800 quilômetros. Sabe a cidade de Bagdá hoje no Iraque? Nínive é como se estivesse a 350 quilômetros ao norte de Bagdá. Então Nínive está a 800 quilômetros para cá. Então aí vem o nosso Deus e fala para mim assim: Jonas, vai lá e prega contra aquela cidade, porque a malícia daquela cidade subiu contra mim. Essa é a palavra do Senhor, primeiro ato. Segundo ato, a minha atitude. O que eu fiz? Como um bom crente, eu me levantei e eu falei para o Senhor: eu vou, mas eu vou para o outro lado. Tem um conterrâneo meu, da época lá de Reino do Norte, chamado Isaías. Isaías, capítulo 6, versículo 8. O cara escreveu assim diante do Senhor, pensa num cara crente, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. No meu caso, quando o Senhor falou comigo, eu respondi para ele: eis-me aqui, envia o irmão que está do meu lado. Não me envia não, porque eu vou para o outro lado. Sabe por quê? Eu sei que o nosso Deus é compassivo. Está lá no versículo 2 do capítulo 4, desse mesmo livro. O nosso Deus é compassivo, amável. Ele transforma a vida de pessoas, de quem quer que seja, do cara mais santinho ao cara mais podre. Ele transforma. Ele fez isso contigo, ele fez isso comigo. Então eu sabia disso, só que eu não gostava dos ninivitas. Por quê? O Império Assírio pensa num povo ruim, maldoso. Porque no meu coração, eles não mereciam salvação. É tipo um palmeirense, um argentino, eles não merecem salvação. Então, esse era o meu sentimento. Meu problema não era fé. Meu problema era não gostar daquele povo. Eles não merecem. Aí quando o Senhor fala comigo: eu vou te enviar para lá. Para onde que eu fui? Para cá, rumo oeste. Aí eu vou pegar e vou descer para Jope, lá no porto, para arrumar para Tarsis, lá para a região da Espanha, que era para o outro lado. Eu pensando comigo: eu vou para lá pegar para aqueles ninivitas, lá na região do Iraque. Eu vou para a região de Barcelona, Ibiza, eu quero praia. Eu vou para cá, 1.000 e tantos quilômetros para lá. Eu fiz isso porque eu não gostava dos caras. Meu coração é ruim, egoísta. Eu desço para Jope. Você conhece a história, você já leu a minha história aqui 200 vezes. Aí eu desço para Jope, compro minha passagem e vou partir para Tarsis. Vou embora, entramos no navio, tranquilo. Fui para onde? Fui para a parte de baixo, fui dormir. Tranquilo, deixa que esse cara remar. Não quero saber dessas coisas. E estou lá dormindo. Mas esse que é o problema. Quando a gente desobedece ao Senhor. Porque veja um detalhe no capítulo 1, versículo 3. Eu quis fugir da presença do Senhor. Não dá certo. E vou falar uma coisa para ti. É impossível fugir da presença dele. Eu sei disso. Você acha que eu não conheço os salmos de Davi? Salmo 139, versículo 7 e 8. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao abismo, lá estás. Eu sei dessas paradas. Agora, como eu vou fugir da presença do Senhor? A ideia aqui no versículo 3 do capítulo 1 é fugir de fazer a vontade dEle. O Senhor me mandou para um lado, eu vou para o outro. E não dá certo. Esse tipo de desobediência não dá certo. Eu não queria fazer a vontade dEle, porque meu coração era ruim. Eu não gostava dos assírios, dos ninivitas. Apesar que até hoje em dia a gente ouve algumas pessoas orando, né? Senhor, entramos agora na tua presença. Quando que você saiu? Tem jeito não. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui é fugir de fazer a vontade do Senhor. Então eu vou para lá, estou dormindo no navio, o que acontece? Tempestade.
e desce água do céu. E onda para cá, onda para lá, e eu tô lá dormindo na parte de baixo do navio, e aqueles caras remando, isso a vela, desce vela, e uma bagunça, e aí os caras ficaram apavorados, e tinha tudo quanto é tipo de gente naquele navio, tinha gente que adorava Baal, tinha adorador de Gandhi, Maomé, Maria, dava de tudo, Buda, tudo. E era vela preta para cá, vela vermelha para lá, adorador de São Jorge, e a tempestade não passava. Aí o comandante do navio, apavorado, vai lá e me acorda. Eu dormindo tranquilo, e o cara vem me acordar. Aí o cara vem e me acorda. Acorda! Vamos lá, vamos orar, ora para o seu Deus, faz alguma coisa. Aí eu subo. E aí o que acontece? Vamos ler? Versículo 12, capítulo 1. Versículo 12, capítulo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Não amarelei não, agora eu não amarelei. Porque o Senhor tinha falado para eu ir para um lado, eu fui para o outro. Vai para cá, eu fui para lá. Mas agora não. Veja que nos versículos anteriores, eu também deixei bem claro, quem é você? Eu falei, eu sou hebreu. Filho do Deus vivo, Criador do céu, da terra, do mar, da chuva, de todos esses negócios aí que vocês estão vendo, Ele é o Criador. Aí então eles me perguntam, então e agora o que a gente faz? Vocês vão ter que me jogar na água. Não amarelei. Você está vendo? Meu problema não era fé. Eu sabia quem eu era, eu cria no Deus Todo-Poderoso, mas o problema era o meu coração ruim, orgulhoso. Aí os caras tentaram remar mais um pouquinho, não teve jeito. Me jogaram no mar. O que aconteceu com a chuva? Acabou. Eu era o problema. A chuva parou. E o que isso significa? Deus teve misericórdia daqueles homens gentios. Deus teve misericórdia daqueles marinheiros. Eles não eram hebreus. Eu era hebreu, e Deus mesmo assim teve misericórdia deles. Então Deus falou, eu respondi, e agora Deus está tendo misericórdia deles. E no versículo 16, tem um detalhe interessantíssimo. Eles temeram ao Senhor. E muito. Talvez, quem sabe a gente encontra um desses marinheiros no céu um dia. Quem sabe? Mas eles temeram ao Senhor. Você está vendo a sequência? Deus fala. Eu respondi totalmente errado, era para ir para um lado, eu fui para o outro, mas mesmo assim, Deus é soberano, porque até quando os caras lançaram sortes, a sorte caiu sobre quem? O profeta Fujão, porque Deus é soberano em tudo, e sortes era um método de adivinhação da época. Os caras jogavam uns negocinhos lá, e caía, e os caras acreditavam, e caiu sobre mim. Mesmo assim, caiu sobre mim. Então, quando eu caio na água, a chuva cessa, e os caras temem ao Senhor. Estamos ainda no capítulo 1. O que acontece na sequência? O peixe. Que peixe era? Não sei. Não vou falar para vocês. Não está escrito. Então nós não vamos tentar adivinhar. Porque tem muita gente também que acha que isso aqui é só uma parábola. Gente, aconteceu! Não vamos nessa de parábola não, porque senão a gente começa a partir para um lado liberal que não rola. Eu sei que vocês também estão estudando Gênesis. Tem gente que acha que Gênesis de 1 a 11, não, isso é historinha para contar para criança. Isso não aconteceu de verdade não. Não, senhor. Aconteceu de verdade daquele jeito. Deus soberano mandou um peixe para me engolir. Ué, eu sou do Mato Grosso, dá para ver pelo sotaque, né? Eu moro um tempo em São Paulo, mas eles falam muito esquisito. Eu gosto de falar porta. Cara, no Mato Grosso, já viu uma sucuri? Sucuri é uma cobra bem grande. Se no Mato Grosso sucuri engole gente, quanto mais aqui um peixe enviado por Deus engolir um cara como eu. Então foi isso que aconteceu. Aí eu oro. A partir do capítulo 2. Vamos ao capítulo 2. Eu estou dentro do peixe agora. Já passou toda essa história. Deus falou, eu respondi.
Deus teve misericórdia de um povo gentio, ímpio, pagão, e agora eu vou orar, mas agora saca a minha oração. Oração de crente. Eu já tinha feito coisa errada. Quando o Senhor mandou eu ir para um lado, eu fui para o outro. Mas olha só agora, capítulo 2, versículo 2. Eu estava dentro do peixe, um lugar não muito agradável, não recomendo, mas eu estava dentro do peixe. Olha o início da minha oração. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Sabe por quê? Essa oração estilo Davi, porque eu estava com saudade. Começou a bater aquele arrependimento. Porque dá saudade do templo, dá saudade do povo, dá saudade do nosso Deus. Eu estava com saudade. E eu estava angustiado. E o que eu fiz quando eu estava angustiado? Eu clamei ao Senhor. Você lembra de um cara também, a história dele está narrada na Escritura, segundo Crônicas capítulo 20, rei Josafá. Chegaram para o rei Josafá e falou: está vindo uma grande multidão, e agora o que a gente faz? O rei Josafá teve medo. E o que ele fez? Desesperou? Foi se esconder? Entrou num bunker? Não, ele foi orar. Da mesma forma, eu fiz agora. Quando eu fiquei angustiado, eu fui orar. Talvez você está angustiado hoje. Qual a sua angústia hoje? O que está te apertando? Seu filho? Seu esposo? Seu trabalho? Está faltando alguma coisa? O que vai acontecer amanhã? Você não tem dinheiro para pagar o boleto? Não sei. Talvez tenha alguma coisa te angustiando, meu irmão. Posso te dar uma dica? Nesse caso, faça igual eu fiz. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele ouve. Ele está vivo. Ele é o nosso Senhor e Deus. Clame a Ele. Você não precisa estar dentro do peixe para aprender. Talvez hoje é dia de clamar ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, ouve a minha oração. Meu coração está sangrando. A minha vida precisa de Ti. Não há outro para te socorrer senão o nosso Deus e Pai. Ele é Senhor, Ele me ouviu, mesmo eu sendo teimoso, Ele pode te ouvir, meu irmão. Clame ao Senhor. Abre seu coração para Ele. Esse é um evangeliquez, mas é verdade. Abre seu coração para Ele. Diga para Ele o que se passa, onde que está doendo, onde está apertando a ferida. Fala para Ele. E aí eu continuo a minha oração, até que eu chego ali no versículo 9. Esse versículo 9 é muito famoso. O que diz o versículo 9? A salvação pertence ao Senhor. Tem gente que dá crédito de teologia reformada para Calvino. Eu, trocentos anos antes, já era reformado. Salvação você acha que é de quem? Depende da gente. Você vai fazer o quê? Ser bonitinho para conseguir alguma coisa? O homem que está separado de Deus por conta do pecado? Se não é Ele providenciando um intermediário para pagar o preço, para cumprir a pena, para te substituir, não tem como se conectar a Deus, porque Adão desconectou o universo do plugue, e somente um pode reconectar o universo no plugue. Não adianta buscar sozinho tua salvação, a salvação pertence ao Senhor, e somente a Ele, é dEle, por Ele, não tem outro caminho. Não adianta espernear por aí, a salvação vem dEle, é uma obra divina, é Deus agindo, é Deus agindo. Salvação pertence ao Senhor. Depois dessa oração, o Senhor foi bondoso e misericordioso comigo. Você sabe o que aconteceu, né? Ele deu ordem ao peixe. Agora no finalzinho do capítulo 2. E o peixe me cuspiu na praia. E agora estou eu lá na praia, sujo, desesperado. O que eu vou dizer em casa quando eu chegar fedendo desse jeito? Porque eu vou chegar, minha patroa vai estar lá. E ela vai olhar para a minha cara e vai falar: onde você estava fedendo desse jeito, fedendo a peixe? Eu vou falar: eu estava dentro de um peixe 3 dias e 3 noites. Não vai dar certo. Vou apanhar de Genebra, vai pegar a Bíblia e vai me bater. Vamos para o capítulo 3, o que acontece? Eu estou na praia, e agora vem um detalhe interessante.
o Senhor nosso Deus me deu uma segunda chance. Ele não fez isso com Moisés, não. Vocês lembram o que aconteceu com Moisés? Deu uma cacetada na rocha, não entrou na terra prometida, não. E olha que o Senhor ainda levou ele lá no alto do Monte Nebo, dava para ver o Rio Jordão, Jericó ali na frente, as montanhas, porque Jerusalém vem depois. Está vendo ali, vaso? Vai entrar não, porque você pecou. Mas comigo Deus foi bondoso. Ele deixou eu ir de novo. Ele me chamou. E veja no capítulo 3, agora no versículo 2. Ele fala comigo de novo. E a palavra de Deus diz o seguinte: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus é bom, hein? Eu errei. Era para eu ir para cá, eu fui para lá. Mas agora o Senhor fala de novo, para eu ir lá e proclamar uma mensagem dEle. Esse aqui é um detalhe interessante que não pode passar batido. Quem me deu a mensagem? Ele. Da mesma forma, séculos depois de mim, haveria um apóstolo do Senhor chamado Paulo. Ele escreveria uma segunda carta aos Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, dizendo que vocês, servos do Senhor, e eu também, somos embaixadores em nome dEle. Você sabe o que isso significa? Que a mensagem não é nossa, a mensagem é dEle, que a gente carrega autoridade que não é nossa, a gente carrega uma autoridade que é dEle, e é da mesma forma que Ele me envia para Nínive. É desse jeito que eu fui para Nínive agora. Levando uma mensagem que não era minha, uma autoridade que não era minha, mas o envio era divino. Então eu vou para Nínive, e agora eu vou proclamar contra ela. O problema foi achar um Uber. Imagina, Israel, já está difícil hoje em dia, vocês não imaginam naquela época. 800 quilômetros para cá, difícil. Lá no Iraque, não, vamos para o Iraque, vamos para Nínive, na região do Iraque, lá para o Império Assírio. Esse mesmo império que anos depois derrotaria o Reino do Norte, tomaria o Reino do Norte em 722. Mesma coisa. Mas lá eu vou, e agora eu vou proclamar contra aquela cidade. Veja o versículo 4 do capítulo 3. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, veja o meu sermão, 6 palavras. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Pensa na mensagem de juízo. Agora, eu não fui lá para Nínive fazer coraçãozinho, assim, ó. Ô Ninivita, Jesus ama você. Ô irmão, dá uma chance para Deus. Vem para Jesus. Ô irmão, vem para a igreja. Jesus é bom, vai te transformar. Você está rindo? É só você dar uma circulada nas igrejas aí, você vai ver o tipo de mensagem que o povo ouve. Dá uma chance para Jesus. Como assim? Quem tem que receber uma chance sou eu. O pecador sou eu. O lixo de pessoa sou eu. O depravado sou eu. O ruim sou eu. Você quer ver um exemplo? João capítulo 4. Está lá Jesus sentado no poço de Jacó, na cidade de Sicar, e aí tem aquela mulher samaritana, você conhece a história. E aí eles começam a trocar uma ideia, e Jesus está falando de uma água espiritual, e ela está falando de uma água física, H2O. Tipo assim, ela estava em Nárnia do que Jesus estava falando. Jesus falando de um trem espiritual, e ela pensando na água. Até que Jesus fala no versículo 14 do capítulo 4 de João. Quem beber dessa água, do seu interior fluirá um rio de água viva, e esse cara jamais terá sede, será um rio a jorrar por toda a vida. Aí aquela tia vira para Jesus e fala, eu quero, achando que era água normal. O que Jesus responde para ela? Chama seu marido aí, querida, vai lá. Sabe o que Jesus estava apontando para ela? Ensinando para ela, para aquele povo e para a gente hoje? Você quer beber dessa água? Tem que se arrepender primeiro. Você precisa se enquadrar na Escritura. Fé e arrependimento. Essa deve ser a nossa mensagem. Como pregou Pedro depois do dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 38.
Arrependam-se dos seus caminhos, arrependam-se, porque a gente não chega a Deus, ao Pai, nós não chegamos de salto alto e nariz empinado, a gente chega de joelho, a gente chega se humilhando, e era essa mensagem que Deus me chamou a pregar àquela cidade. Eles entenderam. Agora, a partir do versículo 5 do capítulo 3 de Jonas, olha o avivamento. Começou conversão. E não era barulheira, esses negócios de barulheira, sapateado, não. É mudança de vida. Porque avivamento é isso. É mudança de vida. É convicção de pecado. Eu estava indo para cá, eu vou para lá. Porque essa vida não me serve. É transformação de vida. É vestir uma nova roupa. Assim como Efésios capítulo 4, versículo 22, 23, 24. É você trocar uma roupa. É você vestir algo novo. Isso é transformação de vida. E é assim que a gente vê a nossa salvação, são pelos frutos. Por isso, obviamente, que Tiago escreve lá na frente que a fé sem obras é morta. Mas aqui a gente pode ver que houve conversão, houve transformação. E o avivamento, a transformação foi tão grande que chegou ao rei. O cara vestiu pano de saco, sinal de humilhação, conclamou um jejum geral na turma. Transformação de vida. Aquela geração, aquela cidade, sabe quantas pessoas tinham ali? Mais de 120 mil. Mais de 120 mil. E Deus me usou, o profeta Fujão, e Deus me levou a pregar aquela cidade, mais de 120 mil pessoas, aos pés dele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Versículo 10. E o Senhor se arrependeu. Que negócio que é esse? O Senhor se arrependeu do julgamento que ele traria sobre aquela cidade. Isso aqui é simples. Não precisa do agora, não. Fica tranquilo. O Senhor suspendeu o julgamento que traria sobre Nínive. Por quê? Porque houve conversão. Isso está claríssimo, não é nem escrito, está desenhado. Jeremias capítulo 18, do 7 ao 10. Está desenhado para a gente ali. Exatamente isso. Se converter dos seus maus caminhos, eu vou suspender aquilo que eu falei, aquele julgamento, aquele juízo que eu traria. Simples assim. Então Deus suspende o julgamento que ele traria sobre aquele povo, porque o povo se arrependeu. Está vendo a sequência de novo? Deus falou, eu fui, um povo ímpio pagão se arrependeu. Da mesma forma que aconteceu no capítulo 1 e capítulo 2. Deus falou, só que eu não fui. Um povo ímpio recebeu compaixão do Senhor, depois eu orei bonito. Agora, Deus falou, eu fui. Um povo ímpio recebeu compaixão e agora eu vou orar. Capítulo 4. Olha a minha oração. Depois de um avivamento desse, o que você acha que eu tinha que estar fazendo? Tinha que estar dando glória. Eita glória, o povo converteu, aquela coisa toda e tal. E não, olha a minha oração. Oh Jesus, tem misericórdia de mim. Meu coração é muito ruim. Não ri não, tá? Porque se você vasculhar o seu aí também, vai brincando. Olha a minha oração, o início dela, capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que é Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E aí eu continuei a minha oração. Nossa, veja, era para eu estar dando glória, louvando ao Senhor por tudo aquilo que estava acontecendo. Mas não, eu fiquei grilado. Eu grilei porque o Senhor salvou aquele povo. Porque no meu coração aquele povo não merecia. É como se eu me colocasse no lugar de Deus, apontando, esse merece, esse não merece. Como eu disse antes, esse é palmeirense. Não, esse aí tem que passar o carro por cima. Não, aquele é argentino. Não, que argentino também não merece nada não. Não, não é assim. Não é assim. E vocês acham que isso é coisa antiga? Burkina Faso.
Quando a gente está por lá, quando a gente reúne ali no seminário, lá no interior de Burkina Faso, no sul, que é mais seguro, porque no norte mata crente. Inclusive, perdi 2 amigos há 2 meses atrás, o Radamai e o Rasmani, e as famílias foram levadas pelo Estado Islâmico como escravas. Essas coisas acontecem, só não passa na mídia. Quando a gente está ali reunido, você tem um fulane num canto, você tem o Moci no outro, você tem o Diolá sentado lá no fundo. 3 etnias. Vocês acham que eles sentam junto, mesmo depois de crente? Esse negócio racial, nacionalista, existe. É por conta da pecaminosidade do nosso coração até hoje. A gente se colocar no lugar de Deus e falar, esse merece, não merece, aquele é melhor, aquele não é melhor. Não podemos fazer isso. Jamais. Porque veja a minha oração, que vergonha dessa oração. Como que eu falo um negócio desse para o Senhor? Aí sabe o que eu fiz? Fui embora da cidade. Depois de que eu orei. Me sentei ao lado leste, me ajeitei ali, abri uma coca gelada, que estava muito quente, uma pipoca, e sentei olhando para a cidade e pensando assim comigo, desce fogo, Jeová, queime esses caras agora, Sodoma e Gomorra vai virar fichinha. Esse era o meu coração. E assim a gente encerra as 2 histórias paralelas. Você conseguiu ver? Capítulo 1 e capítulo 2, Deus falou, eu respondi. Deus teve misericórdia de um povo, eu orei. Aí a gente foi para o capítulo 3. Deus falou, eu respondi indo. Deus teve misericórdia de um outro povo e eu orei. Agora é errado. Agora, a partir do capítulo 4, versículo 5, nós temos a moral da história. Esse finalzinho é a conclusão do livro. Apesar que o livro termina ali com um ponto de interrogação, parece que não termina, não sei, mas está ali. Veja, o que está acontecendo agora? E eu estou lá, sentado, ao lado leste, olhando para aquela cidade. Deus faz nascer uma planta que me cobre, porque estava quente demais, a coca já tinha acabado, eu estava passando um calor, não tinha nada para eu tomar de gelado. E aí, Deus faz nascer uma planta, eu gostei demais da conta. Dormi, gente, dormi que era uma beleza. Aí no dia seguinte o nosso Deus mandou um verme. Que verme era? Não sei, era um verme. Ele chegou, pegou a planta morreu. Aí veio um ventozinho, aquele do Saara, bem, estilo Saara, aquele bem tranquilo, que todo mundo aguenta, 50 graus, é fácil. Eu comecei a desfalecer, e aí eu disse para o Senhor, eu quero morrer. Aí o Senhor falou, eita vaso, para que esse chiliquinho aí? Você acha que é certo se dar estilique? Eu respondi para ele, Sabe por quê? Quando a gente está com raiva, a gente não responde certo. A gente não pensa. Pensa no seu dia a dia. Quando você está com raiva, você está nervoso. Quantas besteiras a gente não fala? A gente não age, a gente não responde. Porque quando a poeira está alta, a gente não consegue enxergar. Foi o que aconteceu comigo aqui. Eu estava grilado e fui petulante com o nosso Deus. Eu fui. Coisa horrível. E veja o que o Senhor respondeu para mim, para a gente finalizar essa conclusão. Capítulo 4, versículos 10 e 11, finalzinho da história. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir da mão direita da esquerda e também muitos animais? Acabou. Aqui está a lição. O nosso Deus, Ele tem compaixão de todo tipo de gente. De todo tipo de gente. Em todos os lugares. De quem Ele quiser. Inclusive de mim. Era isso que eu precisava aprender naquele dia. E assim o Senhor me ensinou com essas 2 histórias paralelas. Da primeira vez Ele fala, eu não obedeço. Eu faço uma oração bonita, mas Ele teve compaixão de um povo gentio. Da segunda vez, a
partir do capítulo 3, Deus falou. Eu respondi positivamente. Deus teve misericórdia de um povo gentio. E eu orei. Muito feio. Essas são as duas histórias paralelas e o livro termina assim. Só que será que é só isso? Ou será que existe uma terceira história paralela? Mas aonde? Acabou, não tem mais onde. Você virar a página e apertar o botão, vai para onde? Vai para Miqueias? Não. Existe uma terceira história paralela. Nós lemos um dos textos agora há pouco. O pastor leu para a gente. Mateus capítulo 12, do 38 ao 41. A mesma história está narrada com um nuance um pouquinho diferente e com mais um pouquinho de informação em Lucas, capítulo 11, a partir do 29, 30 a 31. Sabe qual é essa terceira história paralela? A famosa história, missão dada é missão cumprida, que nós vamos celebrar na próxima semana. Sabe qual é? Ele desceu do céu, ele veio à terra, ele recebeu a ordem, vai, porque é o único jeito de conectar, de reconectar os meus filhos a mim. Ele veio assumir uma nova natureza, um perfeito homem e perfeito Deus. Ele nasceu da virgem, ele cresceu em estatura e graça, no devido tempo ele foi à cruz, para cumprir a pena, para morrer como substituto, como propiciação pelos pecados, e absorver toda a ira de Deus, que recaía sobre você, que recaía sobre mim. O seu nome é Jesus Cristo, e ele então, assim como Jonas, ele passa da sexta-feira até o domingo, 3 dias no abismo, enquanto Jonas estava no peixe. Essa é a conexão que o próprio Cristo faz em Mateus. Mas depois ele ressurge, e ele vive, e ele aparece a mais de 500 testemunhas por 40 dias, e ele então comissiona esse povo aí, e depois ele sobe aos céus, ele está sentado à direita de Deus, e sabe o que ele está fazendo agora? Orando por você e por mim. Romanos capítulo 8, o seu nome é Jesus Cristo, aquele que disse na cruz, missão dada é missão cumprida. Mas ele disse, está consumado. Em outras palavras, a missão que foi dada para ele, ele cumpriu. E ele não abriu a boca como profetizou Isaías no capítulo 53. Ele foi até lá. A grande diferença, veja, e Lucas deixa isso muito claro em Lucas capítulo 11, é que eu, Jonas, fui um sinal de arrependimento para a cidade de Nínive. Mas este Jesus Cristo será um sinal para todas as nações, para gente de toda tribo, povo, raça e nação, e o seu nome será pregado por toda parte, e a salvação é somente por ele. Eu fui um sinal para Nínive, mas ele é um sinal para Brasília, para o Malawi, para Burkina Faso, para o Maasai na Tanzânia, lá para o interior do Nepal, e para tantos outros lugares. É só Jesus Cristo, o maior e melhor Jonas. É ele. Não há outro caminho. Ele é a cereja do bolo da Escritura. Ele é o verdadeiro herói da história. E ele deixa isso claro, quando em Mateus e Lucas narrado, ele mesmo falando, ele deixa claro que a história que aconteceu comigo, Jonas, era apenas um sinal e uma sombra, que apontava para a sua obra futura redentora, que já aconteceu. O que você faz com essa mensagem agora? Você espalha ela. Você espalha ela. Não amarele. Não faça como eu fiz da primeira vez. Eis-me aqui, Senhor, envia o irmão que está do meu lado. Fala isso não. Que Deus te use com poder e graça, para a glória dele. Agora, se você que veio aqui, hoje, e um dia não confessou a esse Cristo como o Senhor de sua vida, deixa eu te dizer, você está separado de Deus. Não há outro caminho para a tua salvação, você está lambuzado do pecado. E esse pecado te separa de Deus, você está condenado. Mas Jesus Cristo, Ele é aquele que transforma vidas, assim como Ele fez com a minha. É Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados e o confesse como Senhor.
Ele pode transformar a tua vida. Ele pode arrancar essa angústia, essa procura de razão para viver. É só Ele que pode te dar. Não há outro caminho senão Ele. O cara da terceira história paralela. O Senhor da história, Jesus Cristo. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, por essa manhã. Pelo compartilhar da tua palavra, é perfeita, inerrante e não falha, que tem autoridade sobre nós, preservada ao longo dos séculos, para hoje estarmos aqui a expondo. Louvamos o teu nome por isso. Louvamos o teu nome porque séculos atrás o Senhor levantou o profeta Jonas, missionário transcultural, para levar a tua palavra àquela cidade de Nínive, um avivamento, o maior avivamento do Antigo Testamento foi esse. Louvamos o teu nome por isso. E que hoje, em nossa geração, eu lhe clamo, a gente possa experimentar para a tua glória, coisas como essa, a pregação genuína da tua palavra, arrependimento, mudança de vida, seja aqui ou do outro lado do mundo, que a gente venha a ver isso, através da palavra que sair da nossa boca. Usa-nos como instrumentos poderosos, assim como o Senhor fez com Jonas. Usa-nos como embaixadores em teu nome, pela autoridade que nos foi dada, sabendo que Cristo está conosco, sabendo que o Espírito de Deus, Ele é aquele que nos empodera a pregar para a tua glória. E aquele Jesus, que nessa manhã lhe confessaram como o Senhor da sua vida pela primeira vez, transforma essas vidas. Que o arrependimento seja genuíno, para a tua glória, para a tua honra e para o louvor do teu nome sempre, em nome de Jesus. Amém. Maurício, obrigado, viu?